Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um podcast. Eu e o Adam tá aqui comigo. Adam, bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom demais da conta, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Todo dia sábado, é de feira. domingo-feira. Tem uma música assim, né? Tem uma música assim, eu me lembrei disso por isso. Mas, Adam, qual é o assunto que a gente vai estar destacando hoje? Tendo em vista que cada dia a gente traz um assunto diferente, cada dia a gente fala de um assunto indeterminado para que nós possamos saber um pouquinho mais. Inclusive eu, viu, gente? A gente fica sabendo na hora do momento aqui. Adam, qual é o assunto de hoje? Imprevisto sempre é bom, né, Lu? Sempre. Hoje foi o rei dos imprevistos, né? Hoje a gente vai falar, é inevitável, né? Não tem como a gente não conversar desse tema. Eu recebi várias mensagens de amigo pedindo pra gente falar um pouco sobre isso. Então o tema de hoje é a Bolsa e as eleições, não só as eleições. Então, Adam, tem uma coisa a ver? Vamos começar pelo começo, né? Sim. A pergunta que todo mundo faz, a pergunta que todos, né? Mas o que tem a ver? O que tem a ver? Bolsa com eleição, eleição, bolsa, tem alguma coisa a ver ou é tudo interligado, Adam? Olha, Lúcio, é tudo interligado, né? Algumas vezes vocês já me ouviram aqui em outros episódios falando que o ciclo macroeconômico do nosso país, ele tem uma duração média de 4 anos, que é basicamente um mandato de governo, né? Então, se o governo ele é mais pró-econômico, né, que ele favorece mais a economia, né, que inevitavelmente ajuda todo mundo, porque uma economia é melhor, é menos juro, menos corrosão do poder de compra, então é menos inflação, é bom para todo mundo. Mas influencia bastante, Lúcio, bastante mesmo. Influenciaria somente aqui no Brasil ou ela influencia como um global, ou seja, no mundo todo, Adam? Vamos começar devagar, né? Sim. Não abrange muito, por favor. Tá. Não, ela funciona em todos os países, né? É que alguns países não têm uma eleição tão polarizada quanto a nossa, né? Esse debate entre pobre contra rico, entre isso contra aquilo, entre Lula e Bolsonaro. Então, nem todo país é polarizado como o Brasil, né? Aqui a gente é muito polarizado. Quem vota em um odeia o outro, quem vota no outro odeia aquele. Então, eventualmente, né, o presidente que ganha, ele tenta favorecer mais a classe que está ajudando ele. É lógico que ele acaba ajudando, né, às vezes a maioria, né, mas você olha ali pelos discursos que, principalmente um dos dois candidatos, que é o Lula, deixa muito claro que o foco dele é ajudar quem tem pouca ou nenhuma renda, né, e o outro não, o outro já tem uma pauta assim um pouco mais aberta, né, porque querendo ou não, quando você ajuda o empresário ganhando dinheiro, o negócio crescendo, ele vai contratar mais pessoas. Então, automaticamente afeta a economia como um todo. Agora, Ada, vou aproveitar, entrando nesse assunto, tá? Por isso que eu falei para você, não se aprofunda tanto, porque a gente vai desmiuçar essa... Não, tem que me segurar aqui, senão queima a largada. Mas, enfim, o que eu quero lhe dizer é o seguinte... Há um tempo atrás, semana passada, saiu várias pesquisas. Certo. O que eu vou chegar num ponto, você vai entender o que eu quero dizer. A gente viu várias pesquisas e que o Lula poderia estar ganhando até no primeiro turno. Certo. Né? E o que aconteceu? O que eu quero também perguntar. A Bolsa, não sei se isso ocorreu por causa das pesquisas, tá? Por isso que eu queria te perguntar. Não somente do Brasil, mas do mundo todo, principalmente na última quinta e na última sexta-feira, foi drástica no mundo todo, principalmente no Brasil. Sim. Né? Sim. Você acompanha mais a Bolsa do que eu, pode dizer que eu estou mentindo ou não. Não, tá certo. E quando, na segunda-feira, quando ela reabriu, o mundo todo abriu lá em cima. Sim. E o Brasil foi a 5,93. Eu falei, caraca, velho, o que está acontecendo? O que tem a ver? Será que, entre aspas, viu, gente, o que eu quero perguntar, eu não tô, como que eu posso dizer? Eu não tô afirmando, tô perguntando, para deixar bem claro. Essa questão de você fazer, que o Bolsonaro acabou chegando ali, né, num patamar, para ter o segundo turno, acabou fazendo uma melhoria econômica, essa volta toda, porque foi muito drástico. Sim. Então, por isso que eu falei, vai devagar que eu quero fazer uma pergunta específica para isso. Tá. Lúcio,
O mercado financeiro, né, ele vive de expectativas, ele não vive de fatos, né? Então, o mercado, ele estava precificando a vitória do Lula no primeiro turno. E como é que o mercado precifica a vitória, né, de um candidato que vai desfavorecer a economia? Né? Como é que ele precifica? Ele abaixa o preço das ações, ele não aceita pagar caro pelas ações porque esse governo traz muita incerteza para o mercado financeiro. Uhum. Então, não foi nada assim fora do marginal, sabe? Tinha margem para aquele movimento acontecer, então não foi um movimento totalmente inesperado, nem a baixa, nem a alta, mas a gente sabia que teria muita volatilidade, né? E volatilidade pode ser tanto para baixo quanto para cima. E aí, como o mercado estava precificando essa vitória do Lula no primeiro turno, né? Então, quando foi anunciado que teria o segundo turno, o mercado ficou muito correndo atrás do prejuízo. Por quê? Ele tinha precificado errado os ativos. E aí o mercado acabou, né, dando esse voto de confiança para o segundo turno. Porque, como eu disse, né, ele trabalha na expectativa, ele não trabalha no fato. Então, ele estava precificando a vitória do Lula no primeiro turno e quando foi para segundo, o mercado colocou tudo a preço mais alto. Mas isso acaba tendo essa possibilidade dessa semana, né? A gente estamos vivendo essa semana, uma semana decisiva, Sim. Né? No segundo turno. A Bolsa também oscilar durante essas prévias da eleição, digamos assim, por causa propriamente de apoios de A com B, B com A, para que possa formar essa eleição no segundo turno? Exatamente. O exemplo que eu vou dar aqui é das ações do Banco do Brasil, que é uma empresa estatal. Ela não é tão exposta à governança quanto uma Petrobras, mas só para critério aqui de conhecimento, né? Às vezes as pessoas não acompanham tão de perto o mercado. Ontem as ações do Banco do Brasil subiram 7, hoje elas estavam caindo 5. Então, a volatilidade ela é comum. Por quê? Porque se o mercado sobe, porém o Bolsonaro ainda não ganhou, algumas pessoas que estão menos incrédulas, né, que não estão acreditando tanto nessa vitória dele, acaba vendendo os ativos para aproveitar aquele ganho de 7%. Afinal, ganhar 7% em um dia não é nada mal, né? Então, a galera aproveitou aquela alta para colocar um pouco de dinheiro no bolso, né? Consequentemente, o valor caiu. Exatamente, porque como é oferta e demanda, né? Se na segunda ninguém estava vendendo, o preço subiu. Aí na terça a galera começa a vender um pouco mais maciço, o preço acaba caindo. Então foi mais ou menos isso aí que a gente viu e é o que a gente espera que ainda aconteça, né? Então aqui só para ressaltar um pouquinho essa questão, vou deixar, senão vou queimar a largada. Então tá bom. Mas, enfim, Adam, são assuntos que a gente acaba... às vezes as pessoas falam, somente uma eleição. Não é, gente, somente uma eleição. A gente coloca lá uma pessoa que vai cuidar de tudo. Exatamente. Né? E por mais que nós vivemos hoje, eu falo que a gente vive um parlamentarismo no Brasil. Exato. Né? Mas não é, a gente vive um presidencialismo, porém, o parlamento que determina tudo, né? Mas só que tem uma pessoa responsável, que é o presidente, que vai tomar conta de tudo. A gente tem que ter muita consciência do que você vai colocar lá dentro. Muitas vezes as pessoas só pensam, estamos indo lá, vamos indo aqui. Não, eu tenho comigo, se você vai votar em A, vai votar em B, analisa qual o melhor mandato para você. Exatamente. Não é verdade? Tem que ser dessa forma. E assim, infelizmente no Brasil, muitas vezes a gente vota no menos pior, né? Pior. Então, infelizmente no Brasil a gente vive essa realidade. Eu não concordo com o Bolsonaro em tudo que ele faz. Não concordo, né? Idem. Porém, eu também não concordo comigo em tudo que eu faço. Eu não concordo em tudo que a minha esposa faz. Então, assim, é comum a gente... ter discordâncias, né? Ter discordância de uma pessoa ou de outra, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e tentar enxergar a pessoa como um todo, né? Não só por um defeito ou por uma qualidade que ela tenha, mas tentar colocar tudo em uma balança. Os pontos positivos desse candidato e os negativos desse candidato, e o ponto positivo do outro candidato e negativo do outro candidato. Mas, entrando nesse assunto da parte econômica, Adam, se a gente pegar para ver como o governo do PT, não vou usar nem que é a mesma linhagem, né? É a mesma ideologia, A mesma né? ideologia, perfeito. Deixou o nosso país há 6 anos atrás, né?
complicado. E você vê hoje que a nossa economia está caminhando. A gente falou há um pouco aqui, uns dias atrás, no nosso podcast. Menor inflação do mundo. Tipo, cara, tem muito país... Só cortar a câmera para você, vamos lá. Tem muito país desenvolvido com inflação muito maior do que a nossa. Isso não é comum de acontecer. O Brasil está vivendo um momento que ninguém quiser... Se as pessoas não atrapalharem, o negócio vai dar muito certo, Lúcio. Sim, então, é isso que eu estou querendo dizer. A gente está caminhando, como você próprio disse há pouco, a economia é muito importante para um país. Exatamente. É tão qual importante como saúde, como educação. Sim. Se você tem uma economia bacana, você vai ter uma saúde legal, você vai ter uma educação bacana. Exatamente. Então, consequentemente, vai saindo coisas boas dali. Mais emprego. Né? Mais empregos. Né? Eventualmente, você pode aumentar os benefícios. Por quê? Porque tem dinheiro. Não tem como eu gastar dinheiro com benefício se não tiver dinheiro. Sim. Né? Como é que você tem dinheiro? Quem que arrecada? O Estado. Como é que o Estado arrecada? Através de impostos. Então, se as empresas estiverem indo bem, elas vão pagar muito mais imposto. Então, vai ter mais dinheiro para aplicar em qualquer setor dentro do país. Vai vender mais, vai contratar mais. Exatamente. Assim vai indo, né? E a economia, tipo, a galera acha que a economia é um jet ski. Por que a economia é um jet ski? O jet ski, Lúcio, para você dar um cavalinho de pau, dentro desse estúdio aqui nosso, você consegue ficar dando cavalinho de pau com jet ski. Mas a economia não é um jet ski. A economia é um navio transatlântico, que precisa de muito tempo para virar a direção dele. Então, esses dias, um amigo meu me postou num grupo, cara, e eu assim, nossa, meu, que foda, duro que isso é verdade. Fiquei chocado, por quê? Normalmente, o governo que mira o país na direção do crescimento, nem sempre é o governo que vai estar dentro do navio a hora que o navio pega embalo naquela direção. Então, assim, ele mandou, cara, um print impressionante. O desempenho da Bolsa, tipo, no primeiro mandato de um governo petista, era melhor do que o mandato do presidente anterior. Por quê? Porque o presidente anterior virava o navio na direção correta e o outro pegava o navio já andando. E ainda assim, ele conseguia capotar e afundar o navio. Tipo, já estava andando, era só não fazer nada. Era só continuar na proa, né? Era só não fazer nada. Tipo, você não sabe fazer, fica tomando cerveja, diverte, curte o movimento do navio. Curte o momento ali, né? Não tenta acelerar que pode dar errado. Como diria, né? Fica ali com aquela cara de paisagem ali, vai embora, toca o barco, né? Toca o barco. Vai que nem o o Leonardo DiCaprio, né? O Jack Arrows, abre o braço lá e aproveita o movimento, né? Assim, os governantes, muitas vezes eles tentam ajudar a economia e o país, eles acabam atrapalhando, porque o próprio setor privado se desenvolve sozinho. Sim. Né? O correio não funciona, as empresas de e-commerce têm o transporte próprio. Sim. Então, assim, o mercadoria chega na tua casa 10 mil... 15 vezes mais rápido do que o correio. Porque tem os e-commerce hoje, tem muitos deles aí que você compra, digamos assim, a sua encomenda hoje e amanhã, antes do terminar do dia, já está aqui. Exatamente. Né? Então, E às vezes a galera mais nova não lembra disso, mas antigamente você comprava na internet, você tinha duas opções. Ou você tomava uma facada do frete e recebia em 7 dias, ou você não tomava a facada e recebia em 15 ou 21. Ou né, até Lúcio? 31 dias, um mês depois, né? Ou até um mês depois. Então, assim, o setor privado, ele vai se virando e ele vai gerando emprego. Por quê? Antes de ter o e-commerce, né? Sim. Não tinha trabalho para quem trabalha carregando os produtos, né? O motorista do caminhão, de uma Magazine Luiza, de uma Casas Bahia da vida, ele não tinha trabalho. O Mercado Livre. O Mercado Livre. Então, assim, as empresas têm uma capacidade de melhorar a vida das pessoas muito maior do que o governo. Sim. Muito maior. Então, a base do voto tem que ser quem vai atrapalhar menos. Agora você falou e disse. Quem vai atrapalhar menos, gente, vota no cara que vai atrapalhar menos, que vocês não vão errar. É que assim, muitas pessoas acabam visualizando a questão de que fala muito, sim, é grosso. Pô, cada um acho que fala bem a verdade, é mimimi, então, pra falar bem a verdade. Eu não infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade que hoje em dia é assim. É melhor o cara ser diplomata e não ter caráter do que ele ser meio bocudo e ter caráter e ser honesto.
Então, eu não sei, para mim os valores é que estão muito fora do normal. Eu acredito que não somente o Brasil, viu, gente, mas a nova onda Sim, do mundo está fazendo que os nossos valores se invertam. sim. Não é somente a de presidente A ou presidente B, mas a nossa vivência de uma forma geral. Sim. Eu acredito que nós estamos precisando de vivenciar ainda mais o nosso caráter, aquilo que a gente aprendeu, a nossa, digamos assim, a nossa faixa etária, Sim. aquilo que a gente aprendeu com nossos pais. Exatamente. Nós estamos deixando, Deus dará, que não sei o que, e tá Hoje em dia faltando muito isso. Hoje em dia tem muita informação, né, Lúcio? De qualquer estilo tem muita informação. Sim. Você pega o canal do Felipe Neto, o cara não fala nada com nada, o cara não ensina nada de valor pra criança, o cara não ensina nada de legal e o cara é o youtuber mais estourado do país. Então, o que essas crianças, né? Se você parar pra pensar, do que é feito uma pessoa? Essa pessoa, ela é feita das informações que ela absorve. Então, assim, o cara vai na igreja, a vida do cara melhora? Lógico que melhora. Quem que vai na igreja pra pensar maldade? Ou para fazer o mal. Ou para fazer o mal. Então aí a pessoa já vai com aquele espírito bom e aquilo acaba transpondo para outras áreas da vida dela. Tanto para a área financeira, quanto para a área familiar, tanto para a área de amizade, né? Então isso vai transcendendo, vai ultrapassando aqueles limites da própria igreja só. Sim. Né? Então eu acho que tá faltando um pouco desses valores mais básicos. Tipo, a galera tá entendendo de coisa muito complexa e ela não tá sabendo o básico. É porque a gente vê, Adam, não somente agora a gente saiu um pouquinho da área da economia, mas isso também traz, né, para a área da economia, porque se você aprende coisas superficiais, quando você vai aplicar isso no mundo financeiro, você acaba esquecendo o básico. Exatamente. Não é verdade? Então, Sim. como o mundo financeiro é uma vida à parte, mas Sim. se você aprendeu a base sólida, você leva para todos os segmentos da vida, né? Exatamente. Seria como se as pessoas hoje estivessem querendo comer só caviar, mas se você comer caviar todo dia o resto da vida, é perigoso você morrer muito mais cedo do que o cara que tá ali comendo um arroz, um feijão e um bife. Sim. Então, assim, parece que as pessoas estão acelerando muito. Tem um processo de maturação, dá para crescer, a vida é longa, mas assim, tem que ter o pé no chão, tem que olhar o valor, o que o meu pai e a minha mãe acham, né? O que os meus amigos acham, procurar fora, né? É lógico que a gente não precisa ser o espelho dos nossos pais, né? A gente tem que ser melhor do que os pais. Agora, ser pior do que os pais, aí não dá, né, gente? Complicado. Outro detalhe que você destacou, Adam, a gente querer o melhor, né? Muitas vezes as pessoas não se perguntam, né? Como que, será que eu faço isso? Será que o individualismo, de uma forma geral, está cada vez mais forte, presente no nosso mundo, né? Sim. Acho que a própria maneira que a gente vive, né? Lógico que a pandemia deu uma acelerada nisso, mas eu sempre vivi muito estudando dentro de casa. Eu trabalho em casa, né? O meu escritório hoje é na casa da minha mãe e tal, e então a gente fica muito em casa, né? E a gente vai acabando se distanciando das pessoas, e muitas vezes eu tinha que fazer até uma certa força para sair, porque a gente acostuma com a vida que a gente leva. Você começa a levar um determinado estilo de vida, é difícil, o ser humano, a mudança é uma das coisas que mais dói em um ser humano. Então a pessoa que pensa de uma maneira, para ela abandonar aquela maneira que ela pensa, é muito dolorido mesmo. Então, para mudar de ideia hoje em dia, as pessoas se relutam muito, né? Elas se relutam pra caramba. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, né? Não mude para pior, mas se tiver uma mudança que provavelmente seja para melhor, é legal explorar isso, é legal analisar isso, né? Colocar os pós e os contras e tentar sempre pensar melhorar, porque não tem como ter um país bom com pessoas ruins. Pessoas, você está começando a ler mente agora, Adam. Você está começando a ler mente. A gente está sincronizado. Eu estou ficando meio com medo já estou ficando meio com medo desse negócio. Mas você falou de pessoas, eu estou trazendo para o meio político e principalmente para a economia, do que a gente está falando dentro, desde o início, a bolsa, a eleição, aquela coisa toda. Falando da eleição, eu estou vendo, há pouco saiu o Ciro, né, apoiando o Lula.
a esposa do Lula ligando para a Tebet pedindo apoio dela, falou que possivelmente vai com o Lula também. Certo. Você acaba vendo uma questão assim, Adam, que vem, é todo mundo. Sim. Sabe quando você fica meio preocupado até de falar, porque é todo mundo, os ex-presidenciáveis, 89,9%, não vou dizer a totalidade, porque toda a totalidade é burra, Sim. né? Para não entrar para bom entendedor bem a palavra basta, Sim. né? Todo mundo ali fazendo um cerco contra uma pessoa, ou seja, Sim. contra um governo extrema-direita, ou seja, de direita. Sim. E eu fico falando, mas gente do céu, será que essas pessoas estão... Eu estou vendo alguma coisa que eles não estão vendo? Ou nós estamos vendo algo que eles não estão vendo? Olha, Lúcio, isso aí é claramente interesse próprio, né? Claramente. Interesse neles mesmos. Se você já assistiu o filme Tropa de Elite? Tropa de Elite. O sistema é foda, né? Desculpa o palavrão, mas essa é uma palavra que ele fala várias vezes, né? O Capitão Nascimento. Alguém pode analisar o filme como chocante, mas aquilo é a realidade, tá, gente? É pura realidade. Quem não sabe o que é realidade é aquilo lá, né? Então, é policial morto pelas costas pelo tráfico, aí o candidato que apoia os presidiários, aí é esse tipo de coisa. Então, assim, a gente acaba ficando preocupado, porque o sistema, ele não vai querer soltar o osso, Lúcio. Sim. E para o sistema largar o osso, ele precisa da ajuda da população. E por incrível que pareça, assim, parece que a maior parte ainda da população, ela não tem essa visão que a gente tem, esse nível de caráter. Eu não quero tirar vantagem, eu simplesmente quero o justo. Não preciso tirar vantagem. Mas aí que tá. Ninguém precisa tirar vantagem. Só que pro brasileiro, eu acho que isso aí já vem cultura, já desde a época de... É a falta de educação, Lúcio. Desde o descobrimento do nosso país lá, desde da nossa época lá. Desde a época que os portugueses veio aqui trocando ouro por espelho. Sim. Né? A gente já acostumou querer vantagem em tudo. Sim. Você não é simplesmente, opa, é bom pra mim, é bom pra você. Eu sempre falo a conta do Chaves. A conta do Chaves, pra mim, é perfeita pro Brasil. É incrível. Você já viu a conta do Chaves? Eu lembro mais ou menos como ele calculava. É 1 pra você, 1 pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. E assim vai indo. Sim. Essa eu tô colocando isso, gente, porque eu sou também brasileiro. Sim. Só que a gente vê que a nossa concepção, a pandemia veio aí pra mudar isso. Sim. Também. Que nós devemos... Opa, a pessoa vai bem? Legal, bacana. Show de bola. Sim. Eu vou bem também. Sim. Porque ela vai bem. O Adam acabou de falar que hoje fazer um perrengue aqui. Tamo junto aí, cara. Se na hora que eu preciso. Isso é legal, porque ele já me animou a fazer o nosso podcast. Uma hora que eu tava preocupado do horário que eu ia chegar. Porque você tem o seu compromisso. Sim. Mas a pessoa chega e fala assim, ó, legal, bacana. Você vai, pô, bacana, você fica até mais tranquilo. Sim. E às vezes as pessoas não pensam assim, Adam. É complicado essas coisas. Ô Lúcio, logo que o Brasil... Eu não sabia disso, mas como a gente está sempre buscando informações, né? No começo do descobrimento do Brasil, depois que virou colônia, eu não lembro os termos certinhos, não podia fazer faculdade. Era proibido as pessoas do Brasil fazer faculdade. Por que era proibido você fazer faculdade? Porque não teria conhecimento, obteria conhecimento. Se você começa a aprender muito, você se rebela. Então, essa maneira que o sistema encontrou de se manter no poder é dessa maneira, né? Dá pouca educação para as pessoas, né? Dá o mínimo... O necessário. Mas eu acredito que o necessário não tem na escola hoje. Não tem. É complicado. Né? Então, assim, dá o mínimo, porque as pessoas que têm menos conhecimento, é muito mais fácil de você manobrar elas. Então, é proposital isso aí. Isso aí é um golpe, é uma estratégia para você se permanecer no poder. Sim, você dá... Eu tenho aquela questão, né, que aí vem questão de Roma, né? Você dá pão e circo pro povo e tá tudo sossegado. Exatamente. Né? É a nossa cultura, gente, não é?
não é um problema de A ou problema de B. É Não. a nossa cultura que é assim. Exato. Estamos vivenciando, nós estamos desde o início falando, estamos vivenciando aí uma mudança nisso. Exatamente. Não é verdade? Estamos Sim. vivenciando. Isso aí é a questão do transatlântico. Não é tão Exato. simples você chegar Não. e fazer assim, ó, Não. vamos mudar a direção. Não, é com o tempo. Isso vai tempo, isso demora ciclos. Se isso você, vai demorando. se você demora 12 anos, né, 14 anos para criar um problema, como que você pode resolver esse problema, Lúcio, com 4 ou 6 anos? Realmente eu acredito que se ficar mais um mandato, um governo que não seja o do PT, depois até eventualmente eles podem voltar, porque a casa acho que vai estar tão em ordem que vai ser difícil deles fazerem muito esquema. Não vai dar para fazer muito, né? A vantagem, né? Aí, tudo, hoje o tema é política, né? Então, só esses votos aí que tiveram fora o do presidente já vai blindar bastante, vai ficar difícil de roubar. É porque hoje, querendo ou não, falando em política, né, nós temos o Senado quase todo, eu acredito que 80 e poucos % ele é de direita, né? A Câmara de Deputados, da mesma forma, Sim. né? Temos vereadores, desculpa, temos deputados federais de esquerda, Sim. porém, a mudança ali foi bem drástica. Sim. Né? Então, são várias coisas que vai acontecer daqui para frente durante 4 anos. Né? Não vai ser fácil para o governo do PT, se acaso, né, acontecer, dele assumir. Exatamente. Há um tempo atrás, logo... agora eu não vou lembrar, viu? O tempo passa rápido quando a gente começa a ficar velho. Pior. E aí os cabelos brancos aparecem. Cara, eu vi o nome dele é Luiz Stolberg, ele falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que a estratégia do PT de se manter no poder era jogar toneladas de água no deserto. Toneladas de água no deserto. E o que acontece quando você faz isso? Você fica jogando água sem parar, aquilo ali cresce um matinho, cresce outro e eventualmente vira uma floresta. Sim. Tanto que quando o Lula ganhou no primeiro mandato, como o navio estava virado pro lado certo, vários dos empresários lularam. A galera lulou pra caralho lá no começo. Desculpa o palavrão, galera. É a força do hábito. E a galera lulou um monte lá, né? Só que tudo que ele prometeu, ele não fez. Porque aí E aí o transatlântico começou a virar pro outro lado. É porque assim, se você lembrar, né, ser bem sincero, não vou fazer campanha nem para A e muito menos para B, mas a gente pega lá há 8, 10 anos atrás, 12 anos atrás, você começa a pensar, você comprava carro, você comprava, né, com juros lá embaixo, Sim. O real era valorizado. Foi logo no começo do Plano Real, né? Isso. Tinha a paridade de 1 para 1 com o com dólar, um. depois deu uma explodida lá e foi. É, por isso que E eu nunca quero- mais parou. É isso que é um ponto que eu quero chegar. Você tava lá, você comprava tudo, você era tudo mais em conta, Sim. tudo mais barato, você tinha um salário que você batia, comprava muita coisa, Sim. mas é a questão do transatlântico. Sim, tinha alguém que tinha manobrado ele pra direção certa antes. Eu assisti um filme, a história do real, acredito eu, que tinha o nome do filme, não me recordo, mas acho que acredito que é real mesmo. Ele faz o ministro da economia, todo mundo falava, abaixa o real, e ele despejava real Sim. comprando dólar para Sim. que o real ficasse equiparado. Pra conseguir se segurar. Para segurar no mesmo preço do dólar. Por que você quer fazer isso? Não, porque a economia do Brasil é melhor isso. Sim, Porque você vende mais. exato. Você consegue vender mais. Mas, peraí, hoje em dia já fala o contrário. Porque vai mudando, né? Vai mudando a forma Sim. É igual a bolsa, né? É que antigamente o mundo não era tão globalizado quanto hoje, né? Sim. Só terminando o meu raciocínio ali Desculpa, de minha toneladas de água no deserto, então enquanto você tá jogando água sem parar, aquilo ali vira uma floresta. Só que o que é deserto, vai ser deserto. Se você parar por um instante de jogar água, Lúcio, aquilo tudo seca e as árvores morrem. E o que aconteceu? A água é o dinheiro. Acabou o dinheiro. Não dava mais para fingir que tava as coisas indo bem, porque acabou a grana. Acabou. Não é que acabou a grana do Estado, do país, né? Da nação. Acabou a grana, inclusive, de todo mundo que tinha empresa no Brasil. Sim. E aí, como é que vai arrecadar dinheiro para fazer transferência de renda se não tem dinheiro? Dá para fazer algum programa de Bolsa Família na Venezuela? Não dá, não tem dinheiro. Se você fizer um esquema que mate as empresas de um país, esse país vai acabar.
Porque assim, gente, muitas pessoas, só para pegar o gancho, viu, Ada? Muitas pessoas acham que, vou ali no Banco Central, na Casa da Moeda, eu vou fabricar dinheiro. Não, você pode ir lá, legal, pode fazer isso. Você pode fazer isso, o governo vai lá, pode fazer, não tem problema algum. Só que você não tem noção o tamanho da inflação que você vai girar com isso. Não, a gente tem um exemplo agora. Que a pandemia... Ó, na pandemia, né, se o governo dá dinheiro para as pessoas, ele não tá certo. Se ele não dá, ele também não tá. E aí o que ele fez? Não, as pessoas estão sem trabalhar, eu vou bancar a renda das pessoas. Ele deu dinheiro. O que aconteceu? Subiu tudo. Até maré Turbo 2000 subiu de preço. Por quê? Porque você colocou mais grana, você colocou mais dinheiro. Então, gente, não tem nada grátis. Se você ganhar alguma coisa, pode saber que alguma coisa envolvida por trás daquilo tem. Porque não dá para fazer mágica, infelizmente. Porque assim, a economia, quando você tem dinheiro, um exemplo, você ganha R$1.000 por mês, tá? Se você ganha 1.200, consequentemente, você vai gastar os seus 1.200. Você não vai... Você pode até poupar, mas você vai colocar esses 1.200 em algum lugar. Sim. Se você ganhar 1.400, você vai fazer da mesma forma. Sim. Consequentemente, o que você comprava com 1.000, você vai comprar mais. Você comprando mais, você tira do mercado. Exato. Tira do mercado, o que acontece? A indústria tem que produzir mais. Tem. Vai gerar mais e assim vai. O que acontece? Esse foi um pensamento do governo para que faça isso. Sim. Porém, se você está produzindo 50 e você vendeu 50, se queria comprar 60, ou seja, teve uma demanda de 60, 10 vai ficar faltando. 10 vai ficar faltando. Então, e assim, o que acontece? Quem queria comprar 60 vai competir por 50. Eu pago mais. Vira leilão. Perfeito. Chegou onde eu queria chegar. Então, não adianta você vai para um lado, vai para o outro, você vai cair na mesma plataforma. Exatamente. Entendeu? É meio complicado essa questão da economia, de você gerar dinheiro, né? Exatamente. O dinheiro, gente, ele não nasce do nada. O dinheiro vem do PIB. Como é que se cria PIB? Né? Como é que se desenvolve? Produzindo mais, o agro é uma alavanca potente, né, do nosso PIB. Acho que acredito que é o maior, né? O maior. As empresas, né? A empresa produz, ela gera riqueza, ela vende, a WEG vende máquinas para o mundo inteiro. Então ela manda a máquina para lá e traz o dinheiro para o Brasil. Isso é uma beleza para gente. Outro detalhe, Adam, eu vou até aproveitando o ensejo, você falou do agro, não sei se você tem mais alguma coisa para concluir. Não, esse assunto... Porque é o seguinte, muitas pessoas falam, né, que o governo do PT, ele vai priorizar manter o agro no Brasil, tá? Certo. É uma questão muito séria que eu vou te perguntar, certo, porque envolve muita coisa, inclusive eleições de se está se dividindo aí. Sim. Né? Por quê? O que o governo do PT quer fazer? Eles querem manter os produtos produzidos no Brasil aqui. Certo. Ou seja, se eu consumo 100 sacas vai ficar aqui, o que sobrar eu vou exportar. Certo. O governo do Bolsonaro já pensou ao contrário. Tá? O que ele pensa? Opa, você produziu, você vende para quem você quiser. Exato. É seu, você produziu, você vende para quem você quiser. Quem paga mais, leva o seu produto. Liberdade. Você vende para quem você quiser. Sim. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão pensando assim, que eu vou vender para a Rússia vai pagar X, vai voltar para cá pagando Y. Porém, a gente viu que durante esse período, o nosso agro disparou. Sim. Disparou e os nossos produtos não subiram tanto. Exatamente. Tá? O que eu quero deixar bem claro nisso. Mas o que você vê nessa questão? Vender aqui no Brasil, comprar primeiro aqui, abastecer o nosso país, e depois o que sobrar vender para fora, ou você tem que deixar todo o livre comércio para você fazer o que você achar melhor e ter uma lucratividade maior? Então, se você manda o produto e traz o dinheiro, esse dinheiro pode comprar outra coisa, né? Agora, se ele tá falando que ele vai segurar aqui, eu tenho certeza absoluta que ele vai colocar um teto que ele não vai pagar mais do que um determinado valor. Aí você vai trabalhar, você vai produzir, para muitas vezes estar trabalhando no prejuízo, porque o governo não aceita pagar mais do que custou R$80 para produzir uma saca de milho, porém o governo só paga 70. Então você vai produzir e vai perder R$10 por saca. Na outra safra, o que você vai fazer? Você não vai produzir nada. E aí, a hora que todo mundo não produzir nada, você vai comer o quê? É isso que é o detalhe que as pessoas não estão visualizando ainda. Provavelmente como eu tenho uma visão antenada no mercado e no futuro, se isso acontecer, eu não vou estar aqui gravando esse podcast. Eu vou estar em outro lugar.
São detalhes assim, gente, porque é uma Não é brincadeira, não, é coisa séria. É mais sério do que não a dá gente pra pode imaginar. Não dá pra falar que tanto faz, porque não é assim. Não, de jeito nenhum. Não é assim. A gente está conversando aqui um assunto tão sério que você pode ver que o semblante do Adam mudou. Nossa. Só de falar. A pergunta que eu fiz para ele já mudou. Porque é o que está acontecendo. São coisas, são fatos que a gente pode até mudar a vida não somente de A ou B, mas sim de um país todo que depende da agricultura. Nós dependemos da agricultura de uma forma geral. Se você... meu pai não tem um sítio, minha mãe não tem um sítio, a gente não depende do agro. Pelo contrário, nós vivemos do agro, o país de uma forma geral. Por mais rico que você seja, você depende do agro. Sim, a carne não nasce no açougue, né? Ela não vem de soja. Não, o milho não é produzido dentro do mercado. Porém, né? A soja também é agro, né? Exato. Então, assim, não dá para fingir que não é dependente do agro. É sim, gente, é dependente. E se bagunçar o agro, acabou. Não tem dinheiro nem para dar para pobre, nem para ajudar rico, nem para ajudar ninguém, porque não tem dinheiro. A hora que não tem dinheiro, simplesmente não tem dinheiro. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Sim. Né? Então, são fatores, gente, que são detalhes que muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo ou acabam se fazendo de conta, né? E não tem não dá muita atenção, muito valor a essas pequenas coisas. Mas vai ficar um pouco mais barato para o consumidor final. Tá, os primeiros anos pode até ser. Sim. Mas a terceira, a quarta safra vai vir da onde? Sim. O governo vai bancar Exatamente, é essa visão de curto prazo, Lúcio. É esse que é o problema da sociedade hoje. A galera só quer saber do agora. Só que a gente não vai morrer ano que vem. A não ser que aconteça algum deslize, porque a expectativa de vida de um brasileiro é de 85 anos. Então, assim, para de achar que a tua vida é esse ano, porque não é. A tua vida, se você tem 20 anos, são os próximos 60 anos. E outro, não encerrando o podcast, mas me veio aqui na ideia, se ganhar A ou ganhar B, gente, não vai perder amizade com um amigo, com qualquer coisa familiar por causa disso. Sim. Porque eles vão continuar ganhando do mesmo jeito, vai durar 4, 5 anos, vão ganhar do mesmo jeito. Sim. Não é verdade? E a gente vai estar aqui da mesma forma. Né? Mas... E aí, mudando um pouquinho agora de volta de política para a influência da política no mercado, né? Para a gente já deu uma volta, né? Partir para os encerramentos. Não teve jeito, né, Lúcio? Um assunto leva ao outro. Então, assim, mesmo que o PT ganhe a eleição, que é um governo que é muito pior para o mercado financeiro, que é o que a gente visualiza e que é o tema dessas nossas discussões aqui, né? Vão ter algumas empresas que vão ser beneficiadas por esses programas do Lula de baixa renda, né? Então tem uma construtora que produz imóvel para classe A e uma que produz para classe C e D. Quem vende imóvel para classe C e D vai ter vantagem. Vai lucrar. Vai lucrar. Né? Se você produz um produto, uma bolacha que é barata, você vai ganhar mercado, vai começar a vender muito mais do que quem produz uma bolacha cara. Então, assim, dentro do mercado, a gente consegue ainda dar uma balizada e se virar, mas no mundo real não dá. Outra coisa que eu consigo fazer no mercado, eu consigo entrar vendido numa empresa. Além de eu não ter ela na compra, eu tenho ela na venda. Então, eventualmente, se o Lula ganha e eu entro vendido na Petrobras, eu corro o risco de ganhar muito dinheiro com ele falindo a empresa. O país vai pular. Eu não. Eu vou conseguir me defender. Só que eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no bem comum. Eu me viro, eu garanto para vocês. Qualquer um que ganhar, a gente tem o conhecimento. Eu comecei a investir em 2008, o impeachment foi em 2016. Eu passei 8 anos investindo com o governo do PT. 8 anos. Então eu mais ou menos sei como as coisas funcionam e como é que eles vão se desenrolando, né? O mercado curtiu muito o fato do Lula não ter ganhado no primeiro turno. Por quê? Porque agora ele vai ter que amarrar a aliança. Né? O que pode dar mais um trabalho para ele querer fazer coisa muito radical e desfavorecer uma classe em virtude da outra. Sim. Porque assim, quando a gente fala, o Lula é contra os ricos, mas o Bolsonaro não é contra o pobre, Lúcio, ele não é. Por que ele não é? Porque se ele ajuda o empresário ajuda o funcionário. Você tá entendendo? Né? É uma cadeia. Se eu tiver sem dinheiro, como é que eu vou contratar uma doméstica? Então, se eu falir, hoje em dia...
com a estrutura que a gente tem mais ou menos, colocando entre empregadas domésticas e todo mundo ali, eu acho que a gente deve ter hoje uma estrutura de mais ou menos umas 12 pessoas. Diretas, né? Fora as indiretas, que daí não dá nem para fazer a conta. Ou seja, se eu eventualmente falir por conta de problema do país, né? É lógico que eu tendo um conhecimento mais de gestão, eu talvez demore mais para falir, mas se a piora for generalizada, eu vou vender e não vou receber. Então, vários motivos aí vai me levar a quebrar. Se eu quebrar, 12 pessoas vão perder o emprego. Sem contar o imposto que eu pago, Sim. que não é pouco. Você tá entendendo? Então, assim, quando você atrapalha o cara que tem um negócio, você atrapalha uma camada de gente que tá atrás daquilo que as pessoas não imaginam. Aí, cara, voltamos no assunto da pessoa pensar só no próprio umbigo. Né? Exatamente. Então, assim, a gente consegue se virar. Tem mecanismos... O que eu posso fazer se o Lula ganhar? Eu entro comprando dólar e ação lá fora. Eu vou me virar. Sim. E você que tem aí, depende da economia local, você que tem um comércio em Bandeirantes, cara, você vai ter problema seríssimo, seríssimo. Não vai ter mais dinheiro para comprar o seu produto, você vai vender para quem, se a galera não tem grana? Então, assim, não é algo radical, ele não vai ganhar no dia 1 de janeiro do mês que vem, acho que a bolsa não cai 30%. Mas assim... gradativo, né? Vai ser devagar, porque ele vai estar dando balão no transatlântico. Só que aí vai ter que ficar muito ligado no time de você desinvestir o teu dinheiro. Porque vai chegar um momento em que a receita das empresas vai começar a cair e o negócio vai começar a degringolar. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi. A crise de 2008 só durou 8 anos por conta de incompetência de política. Só por esse motivo. Se não, o Brasil, aquela época, estava bom pra caramba, Lúcio. Teve o impacto da crise igual na pandemia agora, teve o impacto da crise financeira que quebrou os bancos mundiais, e aí no ano de 2009, o mercado começou a subir de novo, 9, 10, e o mercado, gente, eu não tô falando aqui que eu sou egoísta e que eu tô pensando em mim. O mercado é feito de empresa, a empresa emprega pessoas e pessoas ganham salário e consegue manter a subsistência. Então é uma cadeia, vocês estão entendendo? Eu não tô sendo egoísta, não. E aí, conforme o governo não fez nada, absolutamente nada para ajudar, incluindo fez muitas coisas que atrapalharam, como roubar dinheiro público, o mercado começou a virar e as empresas começaram a tomar muito pau. Consequentemente, mandaram pessoas embora. Exatamente. Aí o estado ruim começa a generalizar, até que chegou o ponto do impeachment. Pô, se já saiu um governo daí por impeachment, gente... Pra que vocês vão permanecer no mesmo erro? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Aí cai naquela questão de você... eu não entendo. Por ego. Eu não entendo. Aí, é a capacidade de mudar de ideia, né, Lúcio? É difícil mudar de ideia. Difícil. É difícil. Complicado. Então, por isso que eu sempre destaco para você que está aí nos assistindo. Se é para A ou para B, você não tem que... Aí eu volto naquela questão. Se está sendo bom para você, continua. Se vai ser... Sim. Né, cada um tem a sua eu não... Se toda a totalidade, eu sempre tenho isso comigo, eu aprendi na escola isso, toda a totalidade é burra. Sim. Ela tem que ter suas divergências, tem que ter seus pensamentos diferentes. Exato, isso é muito saudável. Muito saudável. Eu acho saudável. Eu concordo com o Adam em muitas coisas, mas ele também não vai concordar comigo em muitas coisas. Exatamente, né? Isso é legal. Isso é legal. Importante, por quê? Porque você tem a sociedade equilibrada. Exatamente. Né? Mas a hora que você olha, hoje mesmo para mim foi um dia que eu falei assim, eu tô numa linha, eu tô correto. Porque você vê todo mundo... indo contra o sistema, né, Lúcio? Você vê todo mundo abraçando a causa. Eu falei, gente do Eu faço céu. Um convite pra vocês, galera. Assistam Tropa de Elite de novo. De novo. E principalmente o Tropa de Elite 1, que trata do sistema. Né? O segundo é da milícia, né? É algo diferente. Depois você quebra o sistema, vem um outro problema. Sim. E aquilo lá parece que é obra de ficção. Gente... Pergunta pra um policial do Rio de Janeiro pra você ver se aquilo lá é obra de ficção. Não. Aquilo lá é pura realidade. É Tem que falar que é ficção pra não chocar as pessoas, mas aquilo é a verdade. Literalmente a verdade. Então, gente, tá, a eleição vai vir daqui uns dias aí, tomem muito cuidado, né, em quem você vai votar. A gente não é dono da verdade. Sim. Né? Nós não somos dono da verdade, porém a gente tá aqui orientando você aí, porque pode virar como diria, um pandemônio que a gente não tem muita... certeza que vai ser daí por diante, né? Então tome muito cuidado, saiba o que você vai votar,
o seu voto é secreto, né? E não venda voto, não troque voto por nada. Não. Pode até pegar. Você quer pegar o que a pessoa oferece? Pega. E vota em quem você quiser. A pessoa vai saber mesmo. Se você já fosse votar no cara, continua votando nele. Mas eu adoro pegar dinheiro de político e votar no outro. Porque eu sou contra a compra de voto. Sim, Se o cara tentar comprar meu voto, ele rodou. Eu vou pegar o dinheiro, vou beber cerveja e dinheiro ganhado de político é pra queimar, eu gasto. Eu não invisto, eu não faço nada, que é dinheiro é dinheiro feio, assim, dinheiro, Mas, sabe, que vem com aquela energia? Negativa. Sabe qual foi? Eu nunca ganhei um centavo, cara. Eu acho que eles sabem que a gente é Rapaz, honesto, Lúcio. incrível. Eles não tentam comprar o nosso. Será que tá escrito que a gente não vende? Eu já tentei, já conversei. Não, mas põe uma gasolininha. Não, mas já falei, gente. Já falei, verdade. Vou caguetar aqui. Eu ponho uma gasolina. Então, Lúcio, eu vou ver lá. Depois eu falo pra você. Não vê, eles sabem que a gente tem caráter. Isso, Ô galera, então vamos partir pro encerramento aqui, acho que já deu pra gente discutir vários temas, né, eu consegui colocar aí uma visão final de que dá pra você dar uma olhada em algumas coisas, mas pra horizonte mais longo, infelizmente, se der o governo de esquerda, vai atrapalhar bastante o mercado financeiro. Tá? Digamos de 0 a 100, atrapalha quanto? Em um ano... Não, a longo prazo. 100. Caraca, tchau. Então, galera, não seja indiferente, não seja indiferente. Esse negócio de tanto faz não existe, beleza? Não existe. Um abraço, fiquem com Deus e Deus que seja por nós.